de chegar ao vitiligo na vida da gente é Dr. Lauro Lopes, que é dermatologista e professor de dermatologia na Universidade Federal do Piauí. Bom dia, doutor Lauro. Muito obrigado pela sua participação hoje aqui junto com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Estefânia. Olá a todos os telespectadores da Rede Meu Norte. É um prazer estar aqui com vocês e estou aberto a esclarecer todas as dúvidas que tiverem. Que ótimo, doutor Lauro. Infelizmente, o vitiligo é uma doença que vem crescendo, principalmente com o surgimento da pandemia. Mas eu queria primeiro que você pudesse esclarecer, não só para mim, mas para todos os nossos telespectadores, o que é o vitiligo. O vitiligo é uma condição de uma doença de pele, né, onde os melanócitos, que são aquelas célulazinhas da pele que dão a coloração, né, da nossa pele, elas são destruídas pela autoimunidade do próprio indivíduo portador, onde condições, né, como estresse psicológico, alguns maus hábitos de vida, podem desencadear o surgimento da doença, que tem uma predisposição genética. Então, doutor, a pessoa mesmo não tendo nenhuma predisposição genética, por conta de por algum estresse já acontecido, pode ter, nesse momento também da pandemia, pode desencadear a ter o vitiligo? Não, precisa ter uma sequência de fatores, né? O principal deles é a predisposição genética. Aí só que essa predisposição ela pode ficar guardada, entre aspas, né, durante toda a vida sem nunca surgir. Mas condições ambientais, né, de estresse, de consumo de cigarro, de traumas psíquicos, podem desencadear o surgimento da doença, né, que já estava predisposta pela genética da pessoa. Nossa, e o que pode agravar ainda mais o vitiligo, doutor? Você já deu alguns exemplos, como estresse, genética também. O hábito de cigarro, isso. Como o quê? O hábito de fumar, né? Fumar também, ingestão de bebidas doutor? alcoólicas, perda de sono, todas as condições que estressam o organismo podem predispor ao surgimento do vitiligo. Entendi, doutor. E por que essa questão da pandemia vem ocasionando o aumento do número de vitiligo em algumas pessoas? Casa com essa questão que a gente estava falando do estresse psicológico, né? A pandemia trouxe muitas incertezas, né? As pessoas ficaram muito angustiadas, ansiosas dentro de casa, muitas perderam parentes, tiveram traumas psíquicos. Então essas condições, né, de vida nova que a gente está vivendo, né, acabaram por desencadear muitas doenças de pele que têm essa ligação direta com o sistema nervoso, com o sistema psicológico da pessoa. Então, o vitiligo faz parte desse contexto aí. Entendi, doutor. E como é o diagnóstico, doutor, do vitiligo? Como é o diagnóstico e o tratamento também, né, para esse tipo de doença? O diagnóstico é essencialmente clínico, né? Um médico especializado vai reconhecer a lesão, né? Vai fazer exame durante ali o exame clínico, né? Ele vai lançar mão de uma luz, de uma técnica para diagnosticar o vitiligo. Mas se mesmo assim tiver dúvida, pode ser feito a biópsia de pele, com um exame histopatológico que também contribui para esse diagnóstico. E também fazemos a imunistoquímica para detectar, né, se as células estão ali presentes, estão sendo danificadas pela autoimunidade. E a questão do tratamento, né, existem várias modalidades, dependendo do grau do vitiligo. O vitiligo ele é classificado em vitiligo segmentar ou vitiligo vulgar disseminado, que é aquele vitiligo que espalha no corpo todo. E o tratamento ele vai depender, né, de acordo com essa classificação. Se for um vitiligo disseminado, aí já tem que utilizar drogas sistêmicas, radiação ultravioleta, que é a fototerapia, que é um padrão ouro para o tratamento do vitiligo. E também, se for localizado, aí você pode utilizar, né, de técnicas cirúrgicas, como microenxertia, né, principalmente para o vitiligo localizado e aquele que está estável, que não está crescendo. Então, o médico ele vai tirar uma pelezinha de um lugar que não tenha, para pôr no lugar que tenha o vitiligo, para poder cobrir aquela pele que está manchada de branco. Doutor, e vitiligo tem cura? Cura não. A gente consegue controlar, né, consegue fechar as manchas que estão ativas, né, com o tratamento adequado, bem individualizado para cada pessoa. Mas curar, dizer que a pessoa nunca mais vai ter lesões, que não vai mais desenvolver, isso não. A medicina ainda não conseguiu
essa proeza. Entendi, doutor. Então, na verdade, é mais a pessoa que vai se ajudar, né? Para que não volte as lesões pós-tratamento, não é isso? Exatamente. A pessoa vai seguir todo aquele tratamento, a gente, muito provavelmente vamos conseguir pelo menos amenizar as lesões, né? Diminuir o tamanho, deixar mais restrito algumas áreas, e a pessoa vai cuidando de uma forma disciplinada e contínua, né? Uma principal orientação que a gente dá durante a consulta é isso, que a gente precisa muito do apoio, da disciplina do paciente para conseguir um resultado efetivo, né? Que é exatamente esse de controlar as manchas, deixar o menor possível. Muitas vezes a gente consegue fechar totalmente o vitiligo, Aham. mas não garante que ele não vá voltar em outros Voltar. lugares ou no mesmo lugar que já apareceu. Entendi, doutor. E a gente tem pergunta de telespectador, doutor. Estefânia, Vamos lá. doutor, eu percebi manchas na minha pele e eu queria saber como que posso saber se é vitiligo ou não. A primeira coisa, ela deve procurar um médico dermatologista, né, especialista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Aham. que é o médico, é o especialista mais indicado para fazer esse diagnóstico, né? Porque muitas manchas brancas não são vitiligo. Existem muitas outras condições de pele que também cursam com manchas brancas, como o próprio pano branco, que é muito comum. Já vi Exatamente, é isso que eu já ia perguntar vários, para você, doutor. Esse pano branco isso. que é muito comum, né? Exatamente. Muita gente confunde com vitiligo. Só que o médico especialista, ele sabe diferenciar bem entre uma condição e outra. Entendi. Doutor, alguma outra doença dermatológica que a gente tenha, ela pode se encadear para vitiligo, como alguma dermatite ou alguma outra coisa do tipo? Porque a dermatite, eu digo porque eu tenho dermatites, né? E Uhum. às vezes ela fica esbranquiçada, mas isso pode levar também a acarretar para esse tipo de doença, para vitiligo ou não? Não, a dermatite em si, evoluir para vitiligo, não. Ela pode Ah, tá. cursar em algumas épocas, né, durante sua evolução, com manchas brancas, né, mas não é vitiligo. Ali só são manchas temporárias que foram devido à irritação da pele, que deixou, né, aquele resíduo branco. Mas com o tempo ela vai voltando naturalmente. Ali não é um vitiligo, é só uma condição temporária. Ah, então tá certo, entendido. E outra Mas pergunta. existem algumas doenças, né, Ah, de pele que podem evoluir para vitiligo, né? Somente lesões traumáticas, que o vitiligo, ele desenvolve principalmente em áreas de atrito, áreas de traumas, né? ah. Tanto é que tem gente que desenvolve vitiligo numa raladura, num corte, exatamente por essa condição do atrito, do trauma, desenvolver o vitiligo também. A pessoa que pode ter um traumatismo craniano pode também desenvolver o vitiligo? Pode sim, pelo trauma que a pessoa passou, né? Como eu Ah, falei no início da entrevista, o vitiligo ele é desencadeado por traumas psíquicos, físicos, né? Que podem fazer com que aquela tendência de genética se manifeste, né? Faça se manifestar na prática, na física do paciente. entendi, doutor. A gente tem mais perguntas aqui de telespectador. Quem tem problema de psoríase pode acarretar vitiligo? É a Francinete do Monte Castelo. A gente até respondeu, né, doutor? Isso. O vitiligo é uma doença autoimune, né? E as doenças autoimunes, elas são muito próximas, então elas geralmente podem vir juntas. Como, por exemplo, problemas de tireoide, psoríase, artrite reumática, doenças alopecia areata, né? São doenças autoimunes que muitas vezes vêm casadas. Então, uma pessoa que tem psoríase tem uma maior tendência para ter vitiligo, mas não quer dizer que ela vá ter, né? Mas que ela tem uma predisposição para outras doenças autoimunes. Isso sim. Entendi, doutor. A gente tem mais pergunta aqui. Tem uma pessoa que me enviou aqui no meu celular perguntando se exposição a toxinas em excesso pode causar vitiligo. E que toxinas são essas? Sim, ela entra naquela condição do cigarro, por exemplo, né? Que a Aham. nicotina é uma toxina, né? E ela pode desencadear o vitiligo, né? Tudo que é maléfico para o organismo, que causa estresse, ele pode desencadear o vitiligo. Entendi. Uma pergunta aqui sobre a nossa telespectadora perguntando o que causa o vitiligo. A gente já até comentou também, Uhum. mas ela pode não A ter. causa em si do vitiligo, ela não é bem esclarecida, né? Ainda é Aham. duvidosa. O que a gente sabe é esses fatores que a gente falou, né? Que é uma condição genética, né? Que predispõe a uma doença autoimune e que essa doença autoimune se manifesta, né? Por traumas, por estresse, né? Foi o que a gente conversou.
Doutor, muitas pessoas também podem estar confundindo o vitiligo com a manchinha branca, às vezes também com problemas de câncer de pele, né? Mas é indicado realmente que procure um médico e não faça em casa algum autoexame. Ou tem algum autoexame para se fazer em casa? O que a gente recomenda é que se a pessoa notar, né, qualquer disfunção na pele, né, como essa perda de coloração localizada ou disseminada, o ideal é ela procurar logo um especialista para fazer esse diagnóstico. E quanto mais precoce for esse diagnóstico, melhor. Mas sem criar paranoia, sem a pessoa ficar estressada antes do tempo, né? Ela notou Aham. aquela manchinha, ela já procura o médico com calma, faz o diagnóstico, faz o tratamento adequado e sem estresse. Entendi, doutor. Então, mais uma pergunta. A gente está tendo muita pergunta, doutor. Realmente Que bom. é um problema que causa um certo espanto nas pessoas, né? Porque as pessoas vão imaginar, meu Deus, o vitiligo vai tomar conta do meu corpo e já lembra de quem? Do Michael Jackson, né? Que foi um famoso, não só ele, É. mas como muitas outras pessoas famosas, modelos, tem vitiligo, né? E aí as pessoas acabam. Ah, e tem mais uma pergunta aqui, doutor. Eu tenho um problema de depressão e tomo remédios controlados. Eu posso ter vitiligo? Sim, a depressão, né, é uma condição que predispõe ao surgimento do vitiligo. Se ela tiver uma tendência genética e essa depressão estiver desmedida, descontrolada, né, estiver em crise, ela pode sim ocasionar o desenvolvimento do vitiligo. Entendi, doutor. Doutor, a gente tem muita pergunta, infelizmente a gente não vai conseguir responder todas as perguntas, né? Mas eu queria que você encerrasse trazendo uma dica, assim, na verdade, dando um esclarecimento para as pessoas sobre o vitiligo em si, né? Como se precaver, já que um dos grandes fatores é essa questão relacionada a estresse, depressão também, né? Isso, a gente sempre recomenda, né, bons hábitos de vida, que começa com uma boa nutrição, uma boa condição de sono, levar a vida da melhor forma possível, né, praticar atividade física, atividades lúdicas, né, a pessoa tem que procurar ser feliz, né, isso aí é a principal coisa para você prevenir não só o vitiligo, como várias outras doenças, né, tireoide, essas outras doenças autoimunes que eu citei, né, saúde cardíaca, saúde mental. Então, tudo se baseia em como você está levando sua vida, né? Como você está praticando, né, os bons hábitos na sua vida. É verdade, doutor. Muito obrigada, doutor. Gente, se você quer esclarecer mais alguma dúvida, vai lá no Instagram do doutor, tá certo? É Lauro RSL, tá certo?